Oi, doutora Joana, tudo bom? Claro, Estava aqui enquanto aguardava a sua entrada, estava aqui fazendo marketing aqui, avisando das postagens, das publicações da sociedade. A gente já está com 55 pessoas aqui com a gente, né? E queria dar boa noite para você. Doutora Joana é membro do Departamento de Dislipidemia e Aterosclerose da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, né? Aí eu aqui. Tivemos aqui. Olha, isso faz parte, viu? Os celulares da gente atualmente eles têm um pouco de vida própria. A gente tenta segurar eles, mas eles às vezes resolvem ter vida própria. Então, doutora Joana, queria que você se apresentasse para o pessoal para a gente começar o nosso bate-papo. Bom, boa noite a todos. Queria agradecer a presença de todo mundo na live. Então, sou do Departamento de Dislipidemia da SBEM e hoje a gente vai falar um pouco sobre Covid e colesterol. E aí a gente tem uma pergunta para começar, né, Cris? Que a gente começa. Pois é. Como vocês sabem, a gente costuma sempre fazer um bate-papo, um briefing antes para alinhar as coisas que a gente vê, o material que tem sido compartilhado na internet. E uma das coisas que a gente comentou é o seguinte, Covid sozinho, estatina sozinho e colesterol sozinho já rendem muito debate e muita discussão. E quando a gente tem numa live, num encontro para tirar dúvida com as três coisas juntas, doutora Joana, isso é um desafio, como é que vamos conseguir destrinchar essas informações todas aí para poder dividir com os participantes aqui da nossa live? Então vamos começar. Bom, o tema, né, desse ano, do Dia Mundial do Colesterol, é exatamente mitos e verdades. Então a gente também está hoje aí para tirar algumas dúvidas, desmistificar algumas questões. Mas a gente sabe que o colesterol é uma pergunta que está na cabeça de muita gente por causa do Covid. As pessoas têm se perguntado, será que eu tenho colesterol alto e eu tenho que tomar mais cuidado? Será que eu uso estatina e aí o que eu tenho que fazer? E será que se eu tiver Covid, eu tenho mais risco? Então, as pessoas essas três palavrinhas estão circulando muito aí na internet, né? Então, hoje a gente vai discutir um pouco essas dúvidas. Sim, a gente sabe que o risco cardiovascular está associado à hipercolesterolemia, ou seja, ao colesterol alto, né? A gente discutiu bastante essa semana essa questão. Mas será que eu, só por ter colesterol alto, vou evoluir pior no Covid? Bom, o colesterol por si só não vai ter uma evolução pior. Mas todo mundo que tem colesterol alto pode ser uma pessoa de elevado risco cardiovascular. Algumas pessoas já infartaram, já tiveram derrame, então sabem que são do grupo de risco. Mas outras pessoas podem ter uma forma de subclínica de apresentação. Já tem uma placa de aterosclerose na carótida, no coração, e aí não sabem, né? E aí na hora que realmente se infectam pelo Covid, pode ter uma evolução desfavorável, né? Em relação à estatina, ainda vai ter muita coisa aqui para a gente discutir, mas tem muita coisa interessante com estatina, inclusive com um desfecho melhor no caso do Covid. Então, tem diversos papéis aí da estatina que a gente ainda não sabe que podem acabar sendo motivo de estudos futuros aí, né? Antes da gente entrar nesse assunto das estatinas, porque inclusive tem uma série de estudos, né, que estão circulando e que estão sendo avaliados pelos endocrinologistas e pelos especialistas que estão cuidando dessa parte, para tirar a dúvida do público. A pessoa que é idosa, né, com colesterol alto, o idoso em si já é um fator de risco para a Covid-19. Na hora que ele associa a um colesterol que não está muito sob controle, isso complica? Qual é o quadro que acontece com os pacientes? Então, o colesterol no COVID é muito pior quando associado aos outros fatores de risco. Então, colesterol associado à doença cardiovascular, num paciente diabético, num paciente idoso e num paciente obeso. Então, a conjunção desses fatores de risco realmente vão agravar esse caso. A idade entra nesse contexto, né? Então, a gente sabe que o desfecho só pela idade do COVID é mais grave, e se associar o colesterol alto, que possivelmente estaria associado a uma doença cardiovascular. Então, esse público vai ter que usar melhor as medidas de cautela, de isolamento social, uso de álcool gel, máscara. Então, realmente é o grande grupo de risco, mas principalmente se for associado a diabetes, né, e a obesidade também, a idade e ao colesterol.
Doutora Joana, você falou sobre a questão da atividade física, né, em relação à obesidade, a necessidade, essa semana inteira a gente vem falando sobre isso, da dificuldade da mudança de estilo de vida, né? Só que no momento está difícil um pouco de mudar do estilo de vida no meio da pandemia, está sendo uma tarefa ainda mais difícil. Nesse caso, a melhor opção é tentar fazer algum ajuste e entrar com medicamento? Não, ainda vai ter que discutir caso a caso, né? Então, se o paciente foi indicado tratar o colesterol dele com mudança do risco, mudança do estilo de vida e a dieta, ele deve intensificar na pandemia, né? E o paciente que foi indicado o tratamento com estatina deve manter na pandemia. Então, muitos pacientes aproveitaram, até um pouco com medo, né? Para intensificar. A gente tem paciente que perdeu peso, que melhorou o colesterol, que melhorou a dieta, porque está comendo em casa, está podendo cozinhar seu alimento, tem a questão de comer na rua, a gente sabe da dificuldade de uma dieta saudável na rua, você fica dependendo de restaurantes, enfim. Então, tem paciente que aproveitou a pandemia para melhorar a sua saúde. Eu acho que esse é o recado, né? Se todos devemos tentar melhorar nesse momento, principalmente aquele que está com hipercolesterolemia, risco cardiovascular, diabetes, obesidade e idade. Então, isso é importante. Tomara que esse receio ajude a gente a melhorar também, né? Na verdade, você falou exatamente dos dois lados, né? Ao mesmo tempo que as pessoas estavam com mais dificuldade de fazer alguma atividade física, tem gente que inventou bastante coisa bem positiva em casa e compartilhou essas ideias com todo mundo, o pessoal pôde melhorar a alimentação para poder melhorar os níveis de colesterol. Vou aproveitar e dar boa noite também aqui para o doutor Joaquim, que vai estar com a gente amanhã na live das 18 horas. Estamos esperando você aqui amanhã lá. E aí eu queria que, é um assunto que vai demorar um pouquinho mais para você explicar, mas para falar sobre a questão dos estudos que estão acontecendo, onde o uso da estatina está sendo uma espécie de prevenção, né? A gente tem que ter muito cuidado, talvez não seja a prevenção a palavra exata para isso, em relação à Covid-19. Então, alguns estudos populacionais mostraram que os pacientes que usaram estatina até na internação, né, tiveram uma mortalidade menor do que aqueles pacientes que não usaram estatina. Isso já tinha sido visto em algumas outras infecções virais também. Então, lá naquela epidemia da H1N1, alguns estudos interessantes de evolução de gravidade com H1N1. Então, a estatina criou essa dúvida em relação ao Covid. Então, paciente que tem doença cardiovascular que já está em uso de estatina, muitos devem manter na internação. A gente vai discutir depois outras questões de quais estatinas, mas é uma medicação que tem estudos interessantes. A gente não sabe, certamente não é só pelo efeito do colesterol. In vitro, o vírus depende do colesterol para terminar de formar sua cápsula. Então, o colesterol, de certa forma, participa ali na síntese viral dentro do nosso corpo, né? Mas, a princípio, esse não seria o mecanismo da estatina. Pode ser uma ação anti-inflamatória, até mesmo menos trombótica. A gente sabe da questão de trombos que o Covid pode fazer numa fase mais tardia, né? Então, ele pode fazer AVC, pode fazer infarto, trombose nas pernas, embolia pulmonar. Então, tem uma série de trombos associados ao Covid. E aqueles pacientes que usam estatinas em outras infecções virais também tiveram menos trombose. Então, a gente não sabe se é um mecanismo anti-inflamatório, um mecanismo antitrombótico, mas vale a pena discutir com o médico se você vai manter ou não sua estatina, e não só suspender por outros receios, né? Então, vamos esperar os próximos estudos. Não é que isso vai ser um alvo para tratar Covid, não é isso. Mas, às vezes, a gente tira uma medicação achando que ela vai ser maléfica, mas, de repente, ela pode ter algum benefício adicional. Vamos esperar os próximos estudos aí que estão acontecendo para a gente tirar essa dúvida, né? Você comentou, inclusive, a gente estava conversando na parte da tarde sobre alguns desses estudos, né? Você poderia comentar um pouquinho mais sobre esses estudos recentes que têm saído? Porque a sensação que a gente tem também é que agora são vários estudos acontecendo o tempo todo. Inclusive, na hora que você faz uma busca no Google de dias, tem de tudo. Inclusive, tem estudo que está agora, está indo no final do mês de julho, né? Você tem uma infinidade de materiais que estão saindo. E era importante, se você pudesse comentar alguns deles, para que a gente geralmente tem um público bastante significativo de especialistas, né? Para você compartilhar um pouquinho desses estudos com eles. Tem um estudo grande chinês, né? A gente sabe que eles têm um banco de dados grande,
né? E aqueles pacientes que usaram estatina, e todos os pacientes internados, enfim, mais 17 mil pacientes, e aqueles que mantiveram estatina na internação, com quadro clínico grave, intubados, de diálise, aquele pacote que a gente vê no Covid grave, né? E eles compararam aqueles que usavam estatina, mantiveram a sua estatina na internação versus suspenderam. Claro que a gente tem que, a gente chama no estudo parear, né? A gente tem que comparar pacientes com a mesma idade, com o mesmo histórico de doença, comparar os diabéticos com os não diabéticos. Então, são grupos muito iguais. O grupo que usou estatina e o grupo que não usou com doença. E aí, aquele grupo que usou a estatina teve uma mortalidade menor do que aquele grupo que usou. Se o paciente já usava estatina, eu trouxe o colesterol alto antes e, naturalmente, podia já ter um risco cardiovascular elevado, independente de ter ou não evento cardiovascular. Então, esses são estudos que agora estão sugerindo de manter mesmo nessa fase internada. Mas a gente precisa de mais estudos, né? Vamos esperar os europeus, enfim, brasileiros também devem sair por aí para a gente ver o que vai acontecer, né? E as hipóteses também. Você falou sobre... Né? Só pergunta só para o pessoal recuperar, é quando você tem diabetes, tem Covid e ainda tem uma doença associada, diabetes ou obesidade. Quais são as melhores condutas? Essa tríade, né? Eu até, se a gente botar a idade, né? Viram 4, sempre complica. Então, colesterol, diabetes, obesidade e a idade, né? É o mais complicado. Então, é trabalhar o fator de risco, né? Tentar trabalhar, isso que a gente falou antes. Teve paciente que perdeu peso no Covid com medo, né? Então, vamos perder peso, vamos fazer dieta, vamos fazer atividade física em casa, sermos criativos, tem diversas opções hoje em dia, cada um dentro da sua possibilidade, mas se ficar ativo durante a pandemia e melhorar essas comorbidades, sem dúvida é interessante. E aí, acho que depois você perguntou um pouco da interação das estatinas com os remédios, foi um pouco isso? Eu estava travando, por isso que eu estava aguardando um pouquinho você voltar. Eu perguntei a respeito... Acho que hoje... Caiu de novo. Hoje está um dia mais difícil. Sexta-feira está um dia complicado. Bom, enquanto a doutora Joana está... Olha, o áudio está falhando. É verdade, Amanda. A gente já notou aqui. Então, enquanto a doutora Joana está voltando, que eu não sei se ela vai conseguir restabelecer ou se ela vai ter que reconectar, né, a gente só vai dando um retorno à campanha. Né, atualmente a gente está no 12º card de mitos e verdades sobre o colesterol. Então, vocês encontram todas as publicações, tanto nas redes sociais da SBEM, tanto no Instagram, como no Twitter, como no Facebook. Aqui a doutora, olha, caiu de novo, vamos lá. Hoje estamos numa missão difícil, hein? É a missão mais difícil para o mediador. É poder segurar vocês aqui na tela, vocês não deixarem a gente sozinho, enquanto a gente tem essas oscilações da conexão. E estamos voltando de novo. É como se vocês estivessem... Voltou. É como se vocês estivessem assistindo um comercial de televisão. Fez um comercial e estamos voltando de novo para o nosso assunto. Vamos lá, doutora. Então, a gente estava falando um pouco do estilo de vida, né, da obesidade, do diabetes, junto com o colesterol alto, quanto isso é maléfico no caso do Covid, né? E aí, antes de mudar um pouco de assunto, eu vou terminar falando também que a gente acha que essas comorbidades têm um papel inflamatório também. E aí, de repente, por isso, evolui mais para essa fase inflamatória do Covid, que aumenta mais as proteínas inflamatórias, mais trombose. Né? E aí, o outro gancho que eu ia pegar, então, de estatina com alguns remédios. Na verdade, o tratamento do Covid. A gente sabe hoje em dia qual o melhor tratamento para o Covid. Tem diversos trials acontecendo com diversas drogas associadas. Então, por isso, se o paciente, o médico emendar algum tratamento específico com o Covid, com antibiótico, como a azitromicina, que é muito utilizado, como Mina. Você está conseguindo me ouvir? Ouvi sim, a sua imagem que travou de novo.
Voltou. Mas está travado. Ah, voltou. Fala aí pra gente. Voltou. Voltou. Você Voltou e foi a embora. combinação das drogas. Eu acho que vai travar novamente. Na internet hoje. Então a gente tem que tomar um pouco cuidado. Por isso que tem que conversar com o médico. Quando o médico, medicações específicas, a gente vai discutir a estatina ou se vai continuar com a sua estatina ou com alguma outra medicação. Algumas medicações têm interação medicamentosa, mas a hidroxicloroquina não tem. Atenção com a azitromicina, com a simvastatina, né? A gente vai preferir outras que tenham menos interação. Não é obrigatório essa troca. A gente só tem que estar atento, porque é uma interação medicamentosa, mas a recomendação, a princípio, não é suspender até falar com o médico. Ele que vai definir isso, tá certo? Outras medicações para o Covid, tocilizumab também tem alguma interação com simvastatina, com a atorvastatina, vai preferir fazer rosuvastatina, mas aí isso é caso a caso. Vai ter que deixar o médico decidir qual remédio vai fazer para o Covid, se vai fazer e se vai manter ou vai trocar a estatina. A gente também estava comentando, você estava falando sobre a importância de falar sobre algumas estatinas. E essa semana, durante as lives, nós tivemos uma série de colocações sobre a estatina, medo de usar a estatina. Então, se você pudesse comentar um pouquinho sobre essas variações e como utilizá-los, a gente tem sentido que o pessoal está com essas dúvidas. Pois é, e no contexto da infecção do Covid, a gente ficam com medo de ter, ainda tem um efeito colateral que é dor nas pernas, né? E aí o Covid realmente dá uma dor no corpo e aí a pessoa acaba suspendendo a estatina, porque tem dor no corpo e acha que aquilo é estatina. Não, mas aquilo é da própria infecção pelo Covid. Então, a princípio, é para manter a medicação. Se tiver uma dor específica na perna, vai entrar com o seu médico, entrar em contato, para ver se vai suspender ou vai trocar a estatina por alguma interação medicamentosa que possa ter tido. Então, vai ter esse cuidado. Mas o recado importante, eu acho que agora a gente tem um tempo de experiência do Covid para dizer que o uso da estatina é seguro. Atenção com a interação medicamentosa, se seu médico optar em fazer alguma medicação, discutir isso com ele, né? Se vai trocar, se vai manter. Mas, a princípio, não tem maior incidência dos efeitos colaterais da estatina, né? Que principernos. Num paciente muito grave, vai ter uma monitorização mais de perto, que esses estudos que utilizam no paciente internado, mas você vai ter que monitorizar efeitos colaterais. Então, principalmente, aumento de transaminase e a secar dose, principalmente nos pacientes que têm dor nas pernas. Se as estatinas podem ser usadas para o controle do colesterol em período de pandemia, especificamente nesse momento em que muita gente reduziu a quantidade de atividade física. A gente até comentou que algumas pessoas até aumentaram e perderam peso, como você comentou no início, mas eu acho que tem aquela preocupação de saber se esse pessoal que reduziu a quantidade de atividade física, se o ideal era usar a estatina como uma forma de controle. Está me ouvindo? Então, não tem uma de trocar um tratamento por outro. A atividade física que você não está fazendo pela estatina. Não é a ideia, né? A física e a dieta como formas de baixar o colesterol. Não há indicação de trocar só porque agora fazer atividade física. Essa não é o caso, né? Então, o ideal é tentar fazer atividade física dentro daquela limitação. Porque se o médico indicou atividade física, é porque ele achou que era o melhor tratamento para você naquele momento, e não a estatina. Então, a gente facilita isso. Não vou fazer atividade física e dieta, vou tomar estatina que vai resolver tudo. Não é isso, né? Tem que sempre discutir com o seu médico. Se ele te indicou atividade física, é porque é a melhor opção para você mesmo. Não tentar. A gente já está chegando aqui, já estamos na nossa meia horinha, já estamos entrando na reta final desse nosso bate-papo. Você estava comentando também a gente estava comentando sobre o medo, né? Então tem muita gente que tem o receio de tomar estatina e de repente vê que talvez o uso da estatina, no caso de um quadro de Covid, pode ser bom, né? Você acha que isso pode ser até uma forma de tirar um pouquinho o medo do uso da estatina?
Acredito que sim, né? Entra nesse contexto, que se está me dando um desfecho melhor, vamos manter e discutir. E vamos discutir caso a caso. E não por receio apenas. A gente tem que sempre trabalhar com dados científicos, né? Então, a gente realmente vê o que está na literatura, o que é o recomendável. O seu médico vai definir se vai manter ou não sua medicação. Se tem indicação que te dá uma segurança melhor no desfecho, né? Diminui um pouco a chance daquilo evoluir com maior gravidade, então a gente vai começar a manter. Mas quem vai definir isso? Mas a ideia é tirar o medo. Acho que a ideia dessa semana do colesterol, discutir o colesterol, a gente ver o que é verdade, o que realmente tem respaldo na literatura médica, para que as pessoas não só no achismo, né? E aí a gente acaba trazendo malefício para o nosso paciente. Encerrando aqui o nosso bate-papo, queria se você pudesse dar um aconselhamento, porque a gente sabe que tem muita notícia que fica circulando na internet, muita informação misturada. Então, se você pudesse dar um conselho em função disso que você acabou de falar, que a forma de condução do tratamento é sempre baseada em evidências científicas, né? Então, um conselho para o público que está assistindo, qual a melhor conduta que ele tem a fazer? Então, hoje, a gente pode falar que a gente está conhecendo uma doença nova. Todo dia a gente aprende alguma coisa em relação a essa doença, que foi verdade um mês atrás, pode não ser verdade daqui a um mês. Então, a gente tem que estar atento à literatura médica e não ler o que não é adequado. Então, a gente sabe que nosso paciente com colesterol alto é um paciente possível de alto risco cardiovascular e ele deve ter cuidados maiores e tentar melhorar o que ele consegue dentro dessa situação que a gente tem atual. Se é melhorar a atividade física dentro de casa. Se é alimentação, vamos melhorar, vamos aproveitar esse momento para melhorar a nossa alimentação, controlando as outras comorbidades que a gente leva a desfechos muito piores, como colesterol, obesidade, diabetes, a idade a gente não consegue mexer, né? Então, vamos trabalhar, e a hipertensão, então vamos trabalhar com as comorbidades que a gente consegue modificar para poder tentar ter um desfecho melhor e esperar dados da literatura, né? Não suspender remédios sem orientação e não começar remédios sem orientação. Eu acho que isso resume um pouco o que é o Covid e o diabetes e o colesterol. E a mensagem que a SBEM vem passando e o Departamento de Dislipidemia e Aterosclerose vem passando durante toda essa semana. Então, a gente está chegando aqui no final da nossa penúltima live. Amanhã a gente espera vocês às 18 horas de novo aqui no Instagram da SBEM Nacional. Já vão reservando suas perguntas. Muito obrigada, doutora Joana, pela participação, né? E a gente continua com vocês aqui nas redes e vão mandando mensagem, vão compartilhando, que é isso que é o mais importante para conseguir. Sua palavrinha final de até logo, doutora Joana. Bom, queria agradecer a todos que estiveram aí com a gente na sexta-feira à noite, pedir desculpas pelas questões de internet, né? Coisas de live, né? A gente tenta 4G, a gente tenta Wi-Fi e ver o que fica melhor. Mostra que a nossa internet não está perfeita. Então, peço desculpas pela internet. Eu espero ter ajudado vocês dentro do possível, disposição para perguntas e se atualizar com a literatura. Não acreditar nas coisas científicas. Acho que isso é o mais importante. É isso aí, gente. Boa noite. A gente espera, então, vocês amanhã aqui no mesmo horário, tá? Boa noite.